Fala Hakaishinhas, tudo de boa? No vídeo de hoje a gente vai falar de uma possibilidade que tá deixando a galera bem animada. Será que o Super Saiyajin 4 vai aparecer no novo anime de Dragon Ball Daima? E olha aqui, antes que alguém feche esse vídeo achando que é só mais uma teoria maluca, eu já vou adiantar que muita coisa que eu vou trazer aqui vem direto dos trailers, dos episódios e até de informações vazadas recentemente. E claro, várias pistas que envolvem o próprio reino dos demônios. Então se você ficou curioso com isso, já fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te explicar tudo isso e muito mais. E se você curte Dragon Ball, já se inscreve no canal, porque aqui a gente traz vídeo quase todos os dias sobre Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super, incluindo curiosidades, notícias, análise e reviews dos episódios e várias teorias sensacionais. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A criação do Dragon Ball GT é uma daquelas histórias que mistura oportunidade e falta de vontade com uma pitada de vamos ver o que vai dar isso aí. A Toei Animation, depois de nadar em dinheiro com o sucesso de Dragon Ball Z, se viu em um dilema. O que fazer quando o show mais popular da década chega ao fim? A resposta mais lógica para isso seria vamos continuar, certo? Só que tinha um pequeno detalhe. O Akira Toriyama, o gênio por trás de toda a franquia, estava mais cansado que o Goku depois de usar o Kaioken 10 vezes seguida. Aí a Toei, que estava determinada a manter os cofres cheios de dinheiro e os fãs todos contentes, correu atrás do Toriyama com uma proposta. Ô Akira, amigão, que tal mais um pouquinho de Dragon Ball? Só mais uma historinha? Os fãs estão pedindo, vamos lá, ajuda nós. Mas o Toriyama já estava cansado de desenhar um monte de Kamehameha e vários Saiyajins loiros. Daí ele pensou, querem mais um Dragon Ball? Boa sorte, mas sem mim, eu vou ficar de fora dessa vez. E assim, ele deixou claro que não tinha a menor intenção de se envolver em uma nova história de Dragon Ball. Porém, ele foi simpático o suficiente pra não barrar a ideia e deu a sua bênção. Façam o que vocês quiserem, só não me chamem pra desenhar tudo de novo, beleza? E foi isso que a Toei decidiu fazer depois que eles receberam a permissão divina do Toriyama, como se fosse um Shenlong em dia de folga, né? Daí eles seguiram em frente com a história de Dragon Ball, criando o Dragon Ball GT. A ideia era bem simples: transformar o Goku em criança e mandar ele lá pro espaço bater em alienígena. E o motivo disso foi bem óbvio, né? Eles decidiram misturar os elementos do Dragon Ball clássico, quando o Goku ainda era uma criança e explorava o mundo atrás das esferas do dragão, com elementos do Dragon Ball Z, onde Goku sempre ficava mais poderoso com novas transformações e batia em um monte de alienígena. E com essa liberdade criativa, a equipe da Toei começou a brincar com as novas ideias. Eles criaram novos vilões, esferas malignas, dragões malignos e, claro, o tão famoso Super Saiyajin 4. O resultado foi uma continuação que, apesar de dividir opiniões entre os fãs, manteve Dragon Ball vivo por muitos anos. E o Toriyama, bem, ele ficou de longe, né, observando e pensando, ainda bem que eu não me meti nessa confusão toda aí. No final das contas, Dragon Ball GT foi um daqueles experimentos curiosos. Foi resultado de um sim meio descompromissado do Toriyama e de uma Toei que só queria mais um pedaço do bolo. Ou seja, a série do GT foi uma continuação com a essência de Dragon Ball, mas sem depender tanto do criador original. E quando o Sensei fala, façam vocês, é isso que você vai lá e faz, né? Só que com um Super Saiyajin macaco gigante no processo, né? Basicamente, o Dragon Ball GT foi um anime criado para arrecadar mais grana pra Toei, com quase nenhuma participação do criador da série. Sim, quase. Embora o anime não seja considerado canônico e não faça parte da cronologia oficial de Dragon Ball GT teve sim algumas participações do Akira. E o próprio Akira uma vez falou o seguinte: minha participação na série GT foi a criação do título, sugestões iniciais e o designer de alguns personagens. Aqueles que sempre quiseram uma continuação de Dragon Ball podem ficar tranquilos, pois a série foi encarregada aos excelentes membros da equipe do anime, principalmente o animador Nakatsuru, que é um excelente profissional e consegue compreender meus traços com muita facilidade, ao ponto de às vezes eu ficar em dúvida: quem criou esse designer? Fui eu ou foi o Nakatsuru? Acontece que no final eu fico sem saber mesmo. Por exemplo, o Super Saiyajin 4, que foi introduzido no GT, tem o designer do Nakatsuru, mas
parece algo que eu mesmo fiz. Não acham bom esse designer? Eu vou ficar muito feliz se vocês acompanharem comigo essa grande história paralela de Dragon Ball, o Dragon Ball GT. Ou seja, galera, por mais que o Akira não tenha sido a mente por trás de Dragon Ball GT, ele criou a aparência de vários personagens, inclusive foi ele que pensou no título Dragon Ball GT. Um detalhe interessante é ele dizer que o Nakatsuru tinha um traço tão bom que ele mesmo não sabia diferenciar do seu próprio traço. E mais, o Akira chegou até a falar que a aparência do Super Saiyajin 4 era algo que ele também teria feito, e ele curtiu essa transformação. A verdade é que o anime de Dragon Ball GT teve ideias incríveis, mas como não foi o Akira quem escreveu o roteiro, essas ideias acabaram sendo desenvolvidas de uma forma que não ficou tão legal. Na minha opinião, se as ideias de Dragon Ball GT tivessem sido passadas pelas mãos do Akira, o anime teria sido épico e incrível, mas infelizmente nunca saberemos como teria sido, né? Bem, isso era verdade até Dragon Ball Daima ser anunciado. Sim, galera, tudo indica que o Dragon Ball Daima é a versão do Akira Toriyama de Dragon Ball GT, aonde ele vai pegar todas as ideias do GT e vai desenvolver da melhor maneira possível. Então, podemos dizer que Dragon Ball Daima é basicamente o Dragon Ball GT que foi escrito pelo Akira. E logo de cara já dá pra ver muita coisa semelhante entre esses dois animes. Se você acha que eu tô pirando, que eu tô viajando, que eu tô exagerando, eu vou listar algumas dessas semelhanças aqui agora. No primeiro episódio de Dragon Ball GT, a gente tem a introdução das esferas malignas, que utilizam magia sombria. No primeiro episódio de Dragon Ball Daima, temos a introdução das esferas malignas que utilizam energia escura. Não só isso, lá no GT, um vilão pequeno pede para o Shenlong transformar o Goku em criança, com o objetivo de deixá-lo mais fraco. E em Dragon Ball Daima, a mesma coisa acontece. Um vilão pequeno pede para o Shenlong transformar o Goku em criança, com o objetivo de deixá-lo mais fraco. Também em Dragon Ball GT, o Goku junto com alguns amigos sai pelo universo em busca das esferas malignas. E em Dragon Ball Daima, o Goku explora o universo, mais especificamente a dimensão Makai, com alguns amigos atrás das esferas malignas. Agora vamos falar da abertura e do encerramento dos dois animes. Tá muito claro que as cenas são praticamente uma homenagem ao Dragon Ball GT. Tem várias cenas extremamente parecidas, como vocês estão vendo aí na tela. Só que o que mais me chamou a atenção foi a cena em que o Goku em Super Saiyajin lança um Kamehameha pra sua frente. Isso aconteceu em Dragon Ball GT. Só que em Dragon Ball GT, quando o Goku lança o Kamehameha, ele se transforma em Super Saiyajin 4. Lá no Dragon Ball Daima, a gente tem a mesma cena, com o Goku lançando um Kamehameha transformado em Super Saiyajin. Só que na abertura do Daima, o Super Saiyajin 4 acabou não aparecendo. Então, galera, tá muito óbvio que Dragon Ball Daima tem claras inspirações no Dragon Ball GT. Na minha opinião, o Daima é a versão do GT que o Akira Toriyama sempre quis fazer. E por mais maluco que pareça, essa não seria a primeira vez que o Akira pega uma ideia da Toei e faz a sua própria versão. Um exemplo disso é o próprio Broly. O Broly original lá do Dragon Ball Z foi criado pela Toei Animation, mas muitos anos depois o Akira foi lá e fez a sua própria versão no filme Dragon Ball Super Broly. Então, se ele fez isso com o Broly, nada impede que ele faça o mesmo com o Dragon Ball GT, né não? Agora você pode estar se perguntando, tá, Gustavo, eu entendi que tem muita chance do Akira ter se inspirado no GT para criar o Daima. Mas como o Super Saiyajin 4 poderia aparecer se o Dragon Ball Daima acontece antes de Dragon Ball Super? E no Super, o Goku nunca usou e nem mencionou essa transformação. De fato, essa é uma boa pergunta, e é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Pra quem tá acompanhando as notícias de Dragon Ball no último ano, sabe que durante boa parte do ano a gente não teve muito conteúdo relacionado ao Daima. Os trailers eram sempre lançados de 2 a 3 meses e não revelavam praticamente nada sobre esse novo anime. Mas o grande hype em torno do anime foi gerado por informações vazadas na internet. E o responsável por esses vazamentos foi o Geekdom 101, que é um canal americano que desde a época de Dragon Ball Super costuma vazar coisas de Dragon Ball antes mesmo delas serem anunciadas. Parece que ele tem contatos
bem próximo da equipe da produção do anime, e quase tudo o que ele vazava se confirmava logo depois. Inclusive foi ele que vazou a informação de que teríamos um novo anime antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Ou seja, o cara sabe das coisas antes de todo mundo, mas parece que existe algum tipo de contrato entre ele e a produção, que limita o que ele pode ou não falar publicamente. Mas de vez em quando lá no canal dele ele solta algumas informações muito interessantes, como por exemplo a aparência e o nome dos personagens que vão aparecer. Ele também fala algumas coisas sobre a própria história. Inclusive foi ele que vazou que o Vegeta teria posteriormente no Dragon Ball Daima o Super Saiyajin 3. E agora tem um vazamento bem recente que realmente se destacou dos demais. Algo tão impactante quanto o rumor sobre o Vegeta se transformar em Super Saiyajin 3. E eu particularmente acredito que esse spoiler, esse vazamento pode estar relacionado ao próprio Super Saiyajin 4. Só que esse vazamento ele foi codificado de uma forma que fica muito complicada de se entender. E como eu disse, o Geekdom tá meio restrito em relação ao que ele pode revelar ao público, então ele não entrou em muitos detalhes como ele fez com os spoilers anteriores, mas mesmo assim ele deixou muita coisa pra gente pensar e analisar. Em uma das suas lives mais recentes, logo após o lançamento do episódio 1 de Dragon Ball Daima, o Geekdom deu uma grande dica sobre uma maldição que será colocada em um dos personagens principais. E embora a maldição em si não seja o que vai quebrar a internet, ela é muito intrigante, principalmente porque o Daima tá explorando temas mais profundos de magia e feitiçaria. Então faz muito sentido que maldições tenham um papel muito importante em algum momento da história desse anime. Algumas semanas atrás, junto com os vazamentos de que a gente teria dois novos Majins, o Majin Buu e o Majin Ku, também foi revelado que teria um novo personagem da mesma raça do Senhor Popo, e também uma bruxa muito velha do mundo Makai. Embora essa bruxa ainda não tenha aparecido oficialmente em Dragon Ball Daima, há uma boa chance de que ela esteja envolvida no lançamento dessa maldição. Agora, aqui entra um detalhe muito interessante. O Geekdom disse que essa maldição será lançada em alguém com orelhas redondas. E se você prestar atenção no elenco de personagens de Dragon Ball Daima que foi para o Reino dos Demônios, os únicos com orelhas redondas são o Goku, o Vegeta e a Bulma. E todos os outros têm orelhas pontudas. E tá bem claro pra mim que a Bulma não vai ser a pessoa que vai ser amaldiçoada. Então isso nos deixa com duas opções: o Goku ou o Vegeta. E o Geekdom explicou que a maldição vai fazer com que as orelhas dessa pessoa mudem de redondas para pontudas. E essa é uma revelação gigantesca por vários motivos. Primeiro, foi revelado recentemente que orelhas pontudas são simbólicas de alguém sendo um Majin, mas não um Majin Buu, e sim um Majin demônio. Por exemplo, os Namekuseidins e os Kaioshins, eles vêm do reino dos demônios e têm orelhas pontudas. Por outro lado, os mortais do mundo exterior têm orelhas mais redondas. Então, se o Goku ou o Vegeta terminarem com orelhas pontudas, isso abre porta para várias teorias bem interessantes. Agora você deve estar se perguntando: tá, Gustavo, mas o Super Saiyajin 4 não tem orelhas pontudas. De fato, não tem. Mas o macaco gigante Ozaru, que é o primeiro passo para se alcançar o Super Saiyajin 4, tem orelhas pontudas. A transformação em Ozaru dourado, por exemplo, é necessária para se atingir o Super Saiyajin 4 lá no Dragon Ball GT. E todos os macacos gigantes têm essa orelha pontuda. Então, se essa maldição envolver de fato mudanças físicas como as orelhas, isso pode muito bem ser uma pista de que alguma variação do Super Saiyajin 4 ou até mesmo o Super Saiyajin 4 pode aparecer. E agora eu sei que você pode estar pensando: mas Gustavo, como é que o Goku não se lembraria de ter se transformado em Super Saiyajin 4 e por que ele não usou e nem mencionou isso em Dragon Ball Super? E é aqui que entra o pulo do gato, galera. Todas as vezes que o Goku virou macaco, ele perdeu a consciência. Quando ele voltava ao normal, ele já estava sem lembrança nenhuma do que tinha acontecido. Então faz todo sentido o Goku se transformar em algo próximo do Super Saiyajin 4 lá no Reino dos Demônios e não se lembrar depois. E essa transformação pode ser algo até temporário, algo que aconteça enquanto ele estiver sob a influência da maldição ou até mesmo por causa das propriedades mágicas do Reino dos Demônios. Além disso, o Super Saiyajin 4 seria uma transformação exclusiva dessa dimensão, o que explicaria o porquê a gente não viu essa forma
forma em Dragon Ball Super. Seria algo que o Goku só pode acessar enquanto estiver no reino dos demônios por causa da magia que está envolvida. Agora vamos falar de outro detalhe interessante que o Geekdom comentou. Ele mencionou que essa maldição, além de afetar fisicamente, vai acabar trazendo uma conexão maior com a raça dos Saiyajins. Isso me leva a uma teoria ainda mais profunda. Será que originalmente a raça dos Saiyajins vieram do reino dos demônios? Historicamente, os Saiyajins nunca foram associados aos demônios, mas isso pode ser mudado com esse novo anime de Dragon Ball Daima. Por exemplo, o Yamoshi, que foi o primeiro Deus Super Saiyajin, ele lutou contra Saiyajins malignos que eram tão corrompidos que eles eram chamados de demônios. Esses Saiyajins malignos, eles mataram o Yamoshi e, de acordo com a mitologia que foi colocada em Dragon Ball, quando alguém é morto por um demônio, isso impede que a alma dessa pessoa encontre a paz lá no outro mundo. E devido a isso, a alma do Yamoshi ficou vagando pelo universo. Se isso tudo estiver conectado, isso traz uma nova camada de complexidade para a história dos Saiyajins. E o Dragon Ball Daima pode explicar e explorar tudo isso. Um detalhe bem interessante é que na saga Batalha dos Deuses, quando a gente tem aquela visão dos Saiyajins malignos, eles são representados com as suas formas de macacos gigantes. Será que esses macacos gigantes são uma forma ancestral dos Saiyajins com uma conexão direta com o reino dos demônios? Talvez a complexidade da transformação do Super Saiyajin 4 seja ainda mais profunda do que a gente imaginava, algo que vai muito além do que foi apresentado lá em Dragon Ball GT. Resumindo, galera, segundo esses vazamentos, um dos nossos protagonistas vai sofrer uma maldição que vai transformar suas orelhas em algo estilo Ozaru. E a gente sabe que o Super Saiyajin 4 é uma evolução do Ozaru. Além disso, em Dragon Ball Daima, a gente vai descobrir muita coisa sobre a raça dos Saiyajins. E pode ser revelado que os Saiyajins originalmente vieram do reino dos demônios e tinham uma aparência bem semelhante ao Super Saiyajin 4. Então, essa pode ser a ideia que o Akira teve para introduzir o Super Saiyajin 4 na história, só que mudando todo o conceito que foi apresentado no GT. E o Goku nunca mencionaria ela porque, bem, ele não tem memória de quando ele é um Ozaru, né? Por mais que não seja revelado quem vai amaldiçoar e quem vai ser amaldiçoado, na minha opinião existem duas possibilidades de quem vai amaldiçoar. Uma delas é a bruxa dos vazamentos e a outra é o lobisomem que apareceu nos trailers. Repara no olho desse Majin, cara, eles são exatamente iguais ao do Super Saiyajin 4. E a gente sabe que quando você é mordido por um lobisomem, você acaba se transformando em um, né? E isso seria bem a cara do Akira, fazer uma coisa simples pra explicar uma transformação extremamente complexa. Então, eu acredito que um desses dois personagens pode ser o grande responsável pela transformação do Goku em Super Saiyajin 4. E sim, eu acredito que vai ser o Goku, pois a gente nunca viu o Vegeta saindo na frente do Goku quando o assunto é apresentar uma nova transformação. Agora, uma dúvida que eu fiquei enquanto eu fazia esse vídeo aqui. Quando eu tava assistindo os trailers, eu percebi algo que antes eu não tinha reparado. Parece que em algum momento da história de Dragon Ball Daima, o Goku vai enfrentar o Glório, que é esse Majin que no episódio 2 fez aliança com o Goku. Será que o Glório vai em algum momento trair o Goku? Fica aí a pergunta pra vocês. Mas e aí, galera, o que vocês acharam desse vídeo? O Super Saiyajin 4 vai realmente aparecer em Dragon Ball Daima ou não? Deixa aí nos comentários e já se inscreve no canal e vamos rumo a 1 milhão de inscritos. Então, até a próxima, fui!